Você já se perguntou: será que Deus está falando comigo ou é só coisa da minha cabeça? Porque hoje eu vou mostrar para você 7 formas de saber se Deus está falando com você. 7 formas bíblicas e práticas para você reconhecer quando é Deus que está falando com você. Bom, muito prazer, eu sou o pastor Jean e esse é um espaço para a gente crescer em profundidade e na direção da palavra de Deus. E se você busca clareza espiritual, esse vídeo é para você. Então, 7 formas de saber se Deus está falando com você. Primeira forma, a voz de Deus nunca contradiz a Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Ou seja, Deus ele jamais vai te dizer algo que vá contra a palavra dele. Se a voz que você ouviu contradiz a Bíblia, tenha certeza, isso não é Deus. Porque a palavra, ela é o filtro principal para qualquer revelação. Quando você sentir que Deus está falando, pergunta para você mesmo: isso está de acordo com a Bíblia? Isso está de acordo com a palavra? Segunda forma de você saber se Deus está falando com você: a voz de Deus, ela gera paz, mesmo em meio ao confronto. O texto bíblico em Colossenses capítulo até grande aqui, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui para vocês. Agora sim. Deixa eu botar aqui fora. Isso. Colossenses capítulo 3, versículo 15, diz assim: e a paz de Cristo seja o juiz no coração de vocês. Ou seja, a voz de Deus, ela gera paz mesmo em meio ao confronto. Mesmo quando Deus ele te corrige, ele traz paz interior. Ele traz calma para o seu coração. A voz do inimigo traz medo, traz desespero, traz peso. Você precisa perceber que mesmo você sendo desafiado, você sente uma paz profunda. E a voz de Deus, ela pode trazer confronto, mas ela também traz paz em meio a esse confronto. Segunda forma de saber se é Deus que está falando com você é: a voz de Deus, ela é persistente e clara. Em 1 Samuel capítulo 3, a gente vai ver o episódio de Deus chamando insistentemente Samuel, e essa passagem é uma passagem maravilhosa. O Senhor chamou Samuel. Ou seja, Deus, muitas vezes ele vai repetir, ele vai insistir, ele vai confirmar, e ele não fala de forma confusa e sem direção. Deus ele vai falar de forma clara. Se você percebe a mesma mensagem se repetindo de forma diferente, através da leitura bíblica, através da pregação, através de conselhos, você precisa se atentar, porque Deus está querendo te dar uma direção. Quarta forma de saber se Deus está falando com você é: Deus fala através da sua palavra, que é viva. Salmo de número 119, verso 105, diz assim: a palavra, ela é lâmpada para os meus pés. Quantas vezes você abriu a Bíblia e parecia que aquele texto bíblico foi escrito só para você? Isso é Deus falando diretamente no seu coração. Por isso, tem uma rotina de leitura bíblica. Deus fala com você quando você abre espaço para Ele. Quinta forma de saber se Deus está falando com você é: Deus usa pessoas para confirmar o que Ele já falou.
2 Coríntios capítulo 13, versículo 1, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será confirmada. Deus, ele usa líderes, Deus, ele usa pregadores, Deus, ele usa amigos, Deus, ele usa situações para confirmar algo que ele já começou a tratar com você. Quando uma palavra externa bater com algo que Deus já falou no seu íntimo, no seu interior, por favor, leve isso a sério. Sexta forma de saber se Deus está falando com você, Deus fala através das circunstâncias. Salmo de número 37, verso 23 diz: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Gente, portas se fecham, pessoas se afastam, mudanças inesperadas ocorrem a todo momento, e tudo isso pode ser Deus falando sem palavras. Por isso, aprenda a ler, a ter discernimento do que está acontecendo à sua volta. Busque discernimento espiritual. Isso é importante para a vida do cristão. Sétima forma de saber se Deus está falando com você é que Deus fala ao seu espírito, não apenas ao seu sentimento. Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Ou seja, a voz de Deus, ela se conecta com o seu espírito e não apenas com as suas emoções, porque sentimentos passam, mas o espírito convence. Por isso que eu e você, nós precisamos buscar discernimento espiritual em oração, e muitas vezes assim no silêncio. Nem sempre o que você sente é o que Deus está dizendo. Isso aqui é muito importante. Fique com isso gravado no seu coração. Nem sempre o que você sente é o que Deus está dizendo. Por isso, você precisa ter discernimento. Bom, talvez Deus já esteja falando com você, há muito tempo. E você só precisava aprender a identificar a voz dele. Agora que você já entendeu, já conhece essas 7 formas, preste atenção. Ele provavelmente está te chamando. E se esse conteúdo falou com você, não se esqueça de se inscrever no canal, curta esse vídeo e comente aqui embaixo: eu quero ouvir mais a voz de Deus. Compartilhe com alguém que você sabe que também precisa dessa direção. Beleza? Deus abençoe e até o próximo.